Olá pessoal, essa é a resolução das questões de física da prova da UPF, o vestibular da Universidade de Passo Fundo, vestibular de inverno de 2017. Vamos às questões. Primeiramente, questão 49, nessa prova sempre bem elaborada e bem acessível ao aluno bem preparado, é uma questão clássica de comparação de velocidades. Basta que em cada alternativa ele forneça velocidades com unidades diferentes e pergunte qual é a maior ou qual é a menor. Tudo se baseia em você converter todas as velocidades numa mesma unidade. Eu escolhi converter todas em metros por segundo. Então, em Brasil, eu já tenho as gaivotas a 50 metros por segundo. Na alternativa A, os beija-flores estão em quilômetros por hora, que basta uma divisão por 3,6, para termos 24,4 metros por segundo, portanto, mais lentos que as gaivotas. Fazões a 1,6 km por minuto, são 1.600 metros divididos por 60 segundos, o que nos dá aproximadamente 26,7 metros por segundo, mais lentos do que as gaivotas. Pardais, a 583 metros por minuto, bem lentos, hein? Porque eu vou dividir aquele valor em metros por 60 segundos e chegar nem a 10 metros por segundo, aproximadamente 9,7. E as perdizes, 100 centímetros por segundo, isso é 1 metro por segundo, muito mais lentas, são as mais lentas de todas. Então os mais rápidos aí são as gaivotas a 50 metros por segundo. Uma questão criativa, simples e bem interessante para iniciar essa prova da UPF. Questão 50, falar de um estudante de física, bem interessante a questão, que está descendo uma ladeira de skate. Quase certeza de que uma questão antiga da URGS, de um menino descendo a lomba de um estacionamento num carrinho de lomba, serviu de inspiração para essa questão, porque praticamente o contexto é o mesmo. Então o estudante desce uma ladeira de skate. O fato dele descer indica que a energia potencial gravitacional dele está diminuindo. Considere também que, embora esteja ventando em sentido contrário ao seu movimento, um aluno observa que a velocidade desse skatista é constante. Pronto, agora tenha certeza, ele está num sistema dissipativo. Porque se fosse conservativo, a perda de altura seria transformada em ganho de velocidade. Em outras palavras, a energia gravitacional, que reduz, transformaria-se numa cinética que aumentaria. Como a cinética não está aumentando, ele perde o potencial por perda de altura, sem ganho de cinética. Então, a mecânica total está diminuindo, é um valor cada vez menor. A partir daí, ele quer saber qual a alternativa correta. América, a energia cinética dele, está aumentando. A energia cinética dele só aumentaria se a sua velocidade aumentasse, o que, segundo o texto, não é verdade. Brasil, que a energia cinética não se altera, essa é a correta, uma vez que a velocidade do skatista se mantém constante em toda a descida. E nessa questão, a conservação de energia também está presente, aliás, uma questão muito criativa. Ela está nos dizendo que um vaso cai de uma janela a partir do repouso que está a 31 metros do solo. E sobre esse solo, exatamente abaixo do vaso, está um colchão de 1 metro de altura sobre o qual o vaso vai cair. Esse colchão vai retardar a queda do vaso, fazendo-o parar em meio metro, ou seja, o vaso vai afundar meio metro no colchão. Eu tenho dois movimentos, o MRUV de queda, ele manda desprezar a ação do ar, em 30 metros, 31 do chão, 1 de colchão, então entre o vaso e o colchão tem 30 metros. E um segundo MRUV, nesses 0,5 metros que o vaso penetra no colchão. Por conservação de energia, a gente faz a gravitacional de saída do vaso igual à cinética de chegada ao final dos 30 metros, a massa é anulada. E eu chego num V final ao quadrado de 600. E por que o V final pode ficar ao quadrado? Porque o MRUV do colchão não tem na questão o tempo de parada do vaso. E, consequentemente, eu vou num Torricelli que é muito mais fácil e rápido. E a velocidade final é 0, a inicial ao quadrado eu já tenho ela ao quadrado, é 600. A minha aceleração eu vou buscar e meu deslocamento são os 0,5 metros que o vaso afundou no colchão. Isso vai dar uma aceleração negativa de 600. O módulo que ele pede é 600 na letra A de Alemanha. Muito bem feita a questão. Questão 52.
Bem interessante, bem simples. Ele pergunta por que tu já deve ter visto isso em fotos ou em vídeos, né? Ou até ao vivo, quem sabe, se tu visitou uma usina hidroelétrica. A barragem de uma usina, ela tem um muro de contenção não tendo uma espessura constante. O muro de contenção da usina, ele aumenta a espessura dele à medida que tu afunda. Por que isso? Gente, Estevam, a pressão no interior de um fluido é tanto maior quanto maior for a profundidade. Então, quanto maior a profundidade da barragem, a pressão exercida é maior. Eu preciso ter um muro mais grosso para ser mais resistente a esta maior pressão. Então, na letra E de Espanha, perfeito. Nos líquidos, a pressão aumenta com a profundidade. Talvez seja a questão mais direta assim da prova. Pessoal, questão 53, uma questão de PV-NRT, de Clapeyron, direta também. Em uma festa de aniversário infantil, um balão cheio de gazélio, menos denso então o conjunto balão-gazélio do que o ar, ele vai subir. Então tem que ficar amarrado, inclusive, para não subir. Mas ele foi solto por uma criança e imediatamente ele começou a subir, se afastando da Terra. Ele foi até 4.000 metros. O que é correto afirmar nesse movimento de subida? Galera, PV-NRT. O número de moléculas do gás se mantém inalterado. Se eu considerar a temperatura do gás constante, aquele produto PV constante me dá uma relação inversa entre pressão e volume. E mesmo que a temperatura sofra algum tipo de mudança, é evidente que a diminuição da pressão atmosférica atuante sobre a superfície externa do balão vai gerar um aumento do volume do balão. Porque o volume de saída do balão ele é definido por uma relação entre a pressão atmosférica de fora para dentro e a pressão do interior do balão, do gazélio de dentro para fora. No momento que essa pressão externa diminui, a pressão interna faz o volume do balão aumentar, até inclusive aquele momento que ele pode estourar quando chegar numa determinada altitude, pela tensão superficial fica muito elevada. Então o Canadá diz que o volume do balão aumenta em função justamente dessa diminuição de pressão. Bem direta a questão 53 também. A 54, e aqui, gente, é uma pena que eu não posso virar a câmera, tá? Mas esse exaustor eólico, nosso estúdio aqui, ele é panorâmico. Então eu estou com uma bela vista aqui na minha frente, tá? E eu estou enxergando aqui várias lojas na frente. Eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou vendo daqui mais de 30 desses exaustores eólicos. A gente tem várias lojas grandes aqui na avenida aqui da frente. E eu só em cima de um prédio aqui, eu devo ter cerca de 12 exaustores eólicos desses. Por que que esses grandes armazéns, essas grandes lojas que estão aqui na minha frente, aqui eu estou vendo pela janela, tem esse equipamento? Porque eles são muito eficientes. Engana-se quem acha que eles precisam de vento para girar. O que eles precisam é de uma corrente de convecção. O que vai acontecer? Nessas grandes lojas e armazéns aqui que estão na minha frente, ou até numa churrasqueira, na saída da chaminé em cima, a tendência numa corrente de convecção é o ar quente menos denso subir. Quando esse ar quente chega nesse exaustor, ele exerce uma pressão interna nele. E essa pressão produz o giro, e o giro produz a exaustão. Então, o próprio calor que vai se movimentar na forma de uma corrente de convecção é responsável pelo giro do exaustor. Por isso que Dinamarca é a correta. É muito boa a questão, porque isso o pessoal vê e o pessoal acha que tem que ter vento para girar. Não é necessário. Claro, se incidir um vento nele, ele vai girar, mas ele não tem que ter o vento para girar e é nisso que o enunciado está se baseando. Gente, questão 55, diz que um elétron, experimentação de uma força magnética, numa região do espaço em que há um campo magnético. O que é importante, o que eu sempre falo para os alunos em aula? Quando a gente estuda força magnética, ação de campo magnético sobre uma carga que está nesse campo, o aluno tem que fazer um checklist. E a equação que determina o valor da força magnética, o produto do campo, do valor da carga, do valor da velocidade e o seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade, representam a lista do checklist. Para que a força magnética atue na carga, nenhum desses 4 elementos pode ser zerado. Então eu preciso ter um campo magnético, segundo o texto eu tenho, a partícula tem que estar carregada, segundo o texto lá está, e o mais importante, não pode estar parada. Se ela estiver parada, ela não tem velocidade, não tem força. Então ela tem que ter movimento. E, finalizando,
O movimento tem que ser não paralelo ao campo, porque se o movimento for paralelo, é seno de 0 a de 180, que zera uma força. Então, qual é a condição para que atue uma força magnética sobre uma carga elétrica? Que ela esteja em movimento não paralelo às linhas de indução de um campo magnético, ou seja, eu tenho carga, eu tenho movimento, eu tenho campo e o movimento é não paralelo. América, o elétron não pode estar parado. Se estiver, essa velocidade está zerada. Letra A de América. E a 56, que está finalizando essa prova da UPF, fala em relação à teoria da relatividade restrita, a do Einstein, com dois postulados. E os dois trabalham para referenciais inerciais. As leis da natureza são as mesmas para todos os referenciais inerciais. E a velocidade da luz, independente da velocidade da fonte dessa luz, é a mesma, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo para qualquer referencial inercial. América é a correta. Como tu pode ver, uma prova de UPF, como foi a prova de verão de 2017-1 também, com um nível de exigência matemático baixo, um bom nível de exigência de conteúdo de física e que permite um bom desempenho de vocês. Pessoal, espero que tenham gostado da resolução e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!